Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, meu cordial boa tarde. Estamos iniciando mais um ano. Esperamos que seja um de paz, saúde e prosperidade para todos. E voltamos a gravar as palestras do livro Ache Ser Feliz, de Frei Inácio Larrañaga. Eu vou falar hoje sobre a obsessão. Você está em seu quarto e, sem pedir licença, entra o inimigo e fecha a porta. Você não pode expulsar o intruso, tampouco sair do seu quarto. A obsessão é isso. É como se tivesse de coabitar com um ser estranho e inconveniente, sem poder expulsá-lo. A pessoa que sofre de obsessão se sente dominada. Ela se dá conta de que a ideia que obceca é absurda, não tem sentido, e que se instalou ali sem motivo algum. Mas ao mesmo tempo sente-se impotente para expulsá-la. E parece que, quanto mais se esforça em afugentá-la, com mais força ela se instala e se fixa. A maior infelicidade que um homem pode experimentar é sentir-se intimamente vigiado por um soldado, sem poder ser autônomo nem dono de si. Para manifestar a ideia de obsessão, as pessoas se expressam da seguinte maneira: colocou uma ideia na cabeça. Aquela mulher viveu durante longos anos cuidando zelosamente do pai, doente. Depois que ele morreu, colocou na cabeça a ideia de que não havia cuidado do pai com suficiente esmero enquanto ele viveu. Ela tinha consciência clara de que esse pensamento era absurdo, mas não pôde evitar que ele se tornasse obsessão. Existem pessoas que, estando já deitadas, põem-se na cabeça a ideia de que não vão conseguir dormir. A ideia as domina de tal modo que efetivamente não dormem. Existem pessoas que, quando estão preparando a bagagem para uma viagem, abrem a mala 5 ou 6 vezes para verificar se colocar determinado objeto. Pessoas se levantam várias vezes da cama para verificar se a porta está bem fechada. Pessoas que passam o dia inteiro lavando as mãos. E poderíamos multiplicar os exemplos. A obsessão da culpa, do fracasso, do medo, da morte, das diferentes manias. Existem pessoas que são e estão predispostas às obsessões por sua própria constituição genética. Basta que um fator estimulante se torne patente à sua volta para que entrem rapidamente em uma crise obsessiva. O estado de obsessão depende também dos estados de ânimo. Quando uma pessoa se encontra em um estado altamente nervoso, será uma presa de uma crise obsessiva muito mais facilmente que quando está relaxada e tranquila. Há 3 coisas que andam dançando em uma mesma corda: a dispersão, a angústia e a obsessão. As 3 agem entre si como mães e filhas, como causa e efeito. Mas muitas vezes não se sabe quem gera quem é a mãe, quem é a filha. Até mesmo suas funções podem ser alternadamente indistintas. A angústia gera obsessão. A obsessão, por sua vez, gera angústia. E de todo modo, a dispersão sempre gera, ou pelo menos favorece, os 2 estados. As obsessões nascem quase sempre em um terrível círculo vicioso. A vida agitada, as grandes responsabilidades em um ambiente hostil e dominador. Tudo isso leva a uma desintegração da unidade interna, com uma grande perda de energia. Assim, o cérebro precisa acelerar a produção de energia com o consequente cansaço cerebral. Esse cansaço cerebral deriva rapidamente em cansaço mental. O cansaço mental, por sua vez, nada mais é que fraqueza mental.
E fraqueza mental significa que todos os estímulos externos e internos se agarram a você. Dominando, você não consegue ser dono de seus mundos interiores. Porque justamente os pensamentos e as emoções mais desagradáveis se apoderaram de você. Se instalaram sem motivo nem razão. E passaram a dominar, sem contrapeso, os mecanismos de sua liberdade. E aquele que você teme e ao qual opõe resistência, fica-se em você. Domina na medida em que você o teme e lhe opõe resistência. Isso acontece porque os pensamentos obsessivos são mais fortes que sua mente, que está muito fraca. E sua mente está fraca porque seu cérebro está muito cansado. E, por sua vez, seu cérebro está muito cansado porque precisa produzir aceleradamente grande quantidade de energia. Precisa repor muitas energias em virtude da dispersão e do nervosismo que existe em você. E sendo mais forte, a obsessão acaba derrotando a mente. E a mente, ao se sentir dominada pela obsessão, é incapaz de expulsá-la. Fica prisioneira de uma angustiante ansiedade, que deriva em cansaço e fraqueza mentais cada vez maiores. E então a força da obsessão é muito mais considerável e o domina sem muito esforço. Esse é o infernal e temível círculo vicioso no qual, como já dissemos, dançam em uníssono a dispersão ou o nervosismo, a angústia e a obsessão, levando muitas pessoas a agonias insuportáveis e abrindo-se desta maneira as portas ao inimigo mais perigoso, a depressão. E o que fazer? Alguns remédios, como os sedativos, podem ajudar em situações de emergência, mas são meros lenitivos, não atacam a raiz do mal. Algumas soluções, como as drogas, o álcool, outras formas de evasão, só servem para enganar, para empanar os olhos, com o intuito de que não vejamos o inimigo. Mas o inimigo está dentro de você, e é preciso enfrentá-lo com os olhos abertos, pois não existe maneira de fugir de si mesmo. Existem vários tipos de remédios ao alcance de todos, mas não tem efeito instantâneo como o de determinados medicamentos. Ao contrário, exige o paciente treinamento, produz uma melhora lenta, algumas vezes com altos e baixos, mas uma melhora real, pois garantem o fortalecimento mental. O primeiro remédio consiste em não opor resistência à obsessão em si. Tudo aquilo a que se opõe resistência ou se reprime, além de não ser suprimido, contra-ataca com maior violência. Opor-se à resistência mental equivale a estreitar-se contra alguma coisa, e estreitar-se é angustiar-se, sentir-se apertado, oprimido. Se deixássemos a obsessão para trás, ela não oprimiria e simplesmente e por si mesma iria dissipar. Repetimos, aquele que se reprime contra-ataca e domina. A repressão aumenta, portanto, o poder da obsessão. Se a deixasse para trás, ela mesma iria perdendo força, e deixar para trás consiste em aceitar que aconteça aquilo que tememos, aceitar que não vamos dormir, aceitar que não vamos agir com brilhantismo diante de determinadas pessoas, aceitar que este ou aquele não nos ame, aceitar que tenham falado mal de nós, que o projeto não deu certo. Só assim, aceitando, diminuiriam muitas de suas obsessões e algumas desapareceriam completamente. O segundo remédio consiste na capacidade de desligar a atenção e interromper à vontade a atividade mental, desviando voluntariamente o curso do pensamento e das emoções.
E isso se consegue acostumando-se a procurar o vazio mental e a suprimir momentaneamente a atividade pensante e deter o motor da mente. Com esse vazio mental, economizam-se muitas energias mentais. Com essa economia, o cérebro não precisa trabalhar tanto. E com o cérebro não trabalhando tanto, a mente descansa e se fortalece. Dessa maneira, sua mente conseguirá ser mais forte que as suas obsessões. E assim você conseguirá ser capaz de afugentar as obsessões e alcançar o pleno poder mental até chegar a ser o único árbitro de seus mundos. Para conseguir tão almejado frutos, é preciso dedicar-se com firmeza e método à prática intensiva dos exercícios que você encontrará neste capítulo, né? Os resultados virão lento, mas firmemente, aos poucos, você conseguirá a tão desejada paz mental. As obsessões, em alguns casos, desaparecerão completamente, talvez para sempre, mas não ocorrerá o mesmo àqueles que, por constituição genética, são portadores de tendências obsessivas. Eles deverão permanecer atentos o tempo todo, pois no momento em que se faça presente um estímulo externo ou lhes acometa um forte cansaço, pode entrar novamente em crise. E, em soma, a salvação não chegará a você como um presente de Natal. É você quem deve salvar a si mesmo. E lembre-se, a liberdade não é um dom, mas é uma conquista. Shalom para vocês.